Olá, queridos amigos ouvintes que acompanham o nosso CESAcast. Aqui é a Paty Lira e o nosso podcast, A Inovação, sempre é uma das principais convidadas. E hoje ela não é só convidada, como também protagonista nessa conversa. No papo de hoje, vamos explorar como fazer inovação em empresas tradicionais. E quem melhor para falar sobre esse assunto do que duas empresas que representam o encontro sobre a inovação e a tradição. Vamos receber aqui hoje a Vero Bersani, gerente de negócios do CESA, o mais completo centro de inovação e conhecimento do Brasil. E com a gente também temos a Patrícia Rodrigues, a segunda parte aqui, gente, com a gente. Coordenadora de projetos de inovação da Caixa, instituição centenária brasileira e parceira do CESA. Juntos vamos falar sobre cultura de inovação, tendências, oportunidades e o valor das parcerias para inovar no cenário de tradição. Vem que tá massa, logo depois da vinheta. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito bom ter duas divas maravilhosas aqui. O clima dos bastidores estava imensamente maravilhoso, porque essa energia de vocês é incrível. Queria pedir para que vocês pudessem se apresentar, para que nosso público possa conhecê-las um pouco melhor. Bom, eu sou Patrícia, trabalho na Caixa há 17 anos. Minha carreira toda foi na TI, até eu ser picada pelo bichinho da inovação há 5 anos atrás. Me apaixonei pelo design e desde 2019 eu estou atuando na área de inovação como especialista em inovação. Maravilhoso. Eu sou Verônica Bersani, já passei por aqui em algum outro podcast. Trabalho com a área de negócios do César, especificamente projetos do setor financeiro. Então, atendo a Caixa, morro de orgulho de atender a Caixa e outras instituições também muito bacanas, todas voltadas para o sistema financeiro do país e do mundo. Se você já foi nas nossas redes sociais, com certeza viu o rostinho aí da Vero, que está sempre muito estampado. Fusca verde, é isso aí. O Fusca verde. Então, assim, acompanha aí a Vero, a Paty, inclusive no LinkedIn. A gente vai deixar aqui o perfil das meninas, como a gente sempre coloca nos nossos comentários. Bom, meninas, vamos começar aqui com esse papo que é tão legal, né? É um papo que tá no nosso dia a dia, realmente, né? Quem aqui já não ouviu falar dessa palavra, né? Inovação. A gente precisa inovar, o profissional precisa inovar, a empresa precisa inovar. E a gente vive, ao mesmo tempo, um cenário bem desafiador, né? Que é um cenário tradicionalista, né? Empresas maduras no mercado, que tem uma tendência natural aí de ter essa dificuldade até para onde começar. Às vezes querem inovar e não sabem onde dar esse pontapé, né? Na visão de vocês, assim, quais são as principais oportunidades e os desafios que as empresas do Brasil, né, e mundo afora também, né, que são tradicionais e centenárias, enfrentam ao tentar implementar a transformação digital dentro delas? Bom, eu penso que as empresas tradicionais têm uma grande dificuldade, principalmente quanto à cultura das pessoas, né? Mas a Caixa é inovadora desde que nasceu. A Caixa sempre teve esse perfil de inclusão, de inovação. Foi o primeiro banco a abrir conta para escravos, a abrir conta para as mulheres. Ou seja, esse olhar disruptivo está lá desde o início, né? O pensamento, teve na né? Caixa, exatamente. Legal. Conta mais pra gente, assim, e quais são os desafios mesmo, né? De ter, mesmo lá no início, né? Essas oportunidades. Então, a gente, por ser uma empresa mais tradicional, né? Tem muito esse pensamento arraigado nas pessoas, né? Então, o que a gente tem buscado realmente é mudar a cultura, o pensamento, a forma de pensar das pessoas. Atualmente, a gente está realmente revolucionando com o programa TEIA, que é um acrônimo para transformação, engajamento, inovação e aprendizado. E é um programa que está transformando a TEIA de verdade, está trazendo inovação, está fazendo as coisas diferentes, está buscando trazer novos modelos de negócio e também mudar a cultura da empresa como um todo. Está sendo bem legal e o César está fazendo parte disso. Super. É interessante que o TEIA tem aprendizado no final, né? Não tem como você fazer inovação sem um processo de aprendizado assim profundo com as pessoas, sem mão na massa, né, Paty? Os projetos que a gente tem feito, a gente tá fazendo aí várias squads de inovação de ponta a ponta, né, do discovery até a entrega final, e com vários times. Hoje tem uma galera aí no Recife, e eu falo, é o aprendizado, é essa jornada das pessoas virem para cá, para o Recife. A gente estava falando isso hoje, né, mais cedo numa reunião, sobre o valor que tem as pessoas saírem do ambiente onde elas estão, virem para cá, beberem na fonte do ecossistema, aprenderem,
ficarem imersas, aprenderem, verem um jeito da gente trabalhar que é diferente, né? O César tem essa marca de trabalhar de uma forma diferente, inovação. Então, desafios tem, Paty, sempre tem. A gente começa um projeto, tem que se azeitar, né, Paty? A gente tem os desafios de linguagem, de terminologia, de forma de enxergar a inovação. Mas tem uma hora que a coisa começa a rodar e aí é difícil voltar ao que era antes. Então, é o que a Paty falou. Eles estão fazendo um movimento de muita, assim, revolução. Está muito interessante o que a gente está vendo na Caixa. E depois eu vou falar um pouquinho dessa questão de missão e visão, que tem tudo a ver com a gente, né? Mas, a princípio, o desafio é esse. É você aprender a inovar, né? Tem que ser diferente. Tem um ponto muito importante também, que a gente lida hoje com um mercado onde tem diferentes culturas, né? Diferentes faixas etárias. Então, a gente já tem aí resistência cultural, resistência também, falando sobre etarismo, né? De gerações, inclusive, que tem essa dificuldade, né? De fazer a inovação, né? Tecnologias legadas também, né? Eu fico pensando em empresas centenárias que tem uma tecnologia que hoje já não está tão mais, né? Na crista da onda, como a gente vê, né? Todo o mercado, né? Então, isso também faz parte de olhar para os desafios que as empresas têm, não é? Com certeza. A Caixa tem quase 1.000 sistemas de legado, né? Então, realmente não é fácil mexer nesse legado, mas a gente tem feito um trabalho muito legal com o César, a gente tem construído coisas muito legais. Como a Verônica falou, essa semana está acontecendo uma Lean Inception aqui, a gente está com 10 pessoas aqui em Recife e estamos construindo um produto muito legal. Em breve aí a gente traz mais novidades. Então, vem aí aqui no CésaCast, ó. Aqui Isso aí, legal. a gente vai contar. E, Paty, do ponto de vista da Caixa, né? Quais foram os principais motivadores para buscar a inovação? E como isso tem impactado a cultura organizacional do banco? Eu acredito que a gente percebeu que se a gente não se movimentasse, a gente ia perder, já está perdendo o mercado, né? Com esses novos bancos que já nascem de forma digital, fintechs que vêm aparecendo. Então, a gente realmente precisou se transformar, buscar novas formas de fazer negócio, buscar novos negócios e até remodelar os negócios que a gente já tem. E é isso que a Teia tem buscado fazer. A gente está com esse olhar bem para a transformação, né? Transformar o banco, transformar os negócios, pensar em novas formas de fazer negócio. E esses squads que a gente está com o César também estão bastante com esse olhar. Legal. Vero, pegando aí esse gancho, né, das squads que a gente está aqui nessa parceria com a Caixa, como é que você enxerga essa oportunidade, né, essa importância dos relacionamentos e parcerias estratégicas dentro desse processo de inovação das empresas mais tradicionais? Eu costumo dizer que o César nunca vai entrar numa empresa para fazer uma venda pura e simples. A gente vai fazer relacionamento. E para você se relacionar com uma pessoa, com uma instituição, porque instituição são as pessoas, né? Não estou me relacionando com as paredes. Você precisa de confiança. A primeira coisa, para um contrato ser fechado, para a gente entender o que o outro precisa, tem que ter confiança. E a facilidade de trabalhar num centro de inovação, que é reconhecido, né, no Brasil e no mundo como um dos melhores, te abre portas. É muito mais fácil eu chegar com o pessoal da Caixa e falar, olha, eu sou do César. O pessoal, poxa, a gente quer conversar com vocês. Por quê? Porque tem confiança. Então, para mim, a base da inovação nos relacionamentos é você ter confiança. E aí, é o que eu ia falar. É claro, a gente atende todos os segmentos, todas as empresas. A gente quer botar a mão na cumbuca e transformar todo mundo. Mas quando vem uma empresa como a Caixa, que transforma o país. Gente, todas as pessoas do Brasil precisam da Caixa para alguma coisa. Ou para financiar um apartamento, ou para receber um benefício, né? Durante a pandemia a gente teve aí tantos desafios e os benefícios foram todos pagos, né? Aí pela contribuição do trabalho da Caixa. Então, não existe um brasileiro que não conheça a Caixa, né? Alguns são correntistas e é isso que a gente tem trazido. A gente tem trazido esse olhar para essa geração mais nova, para mostrar a importância da Caixa como um banco que vai muito além de uma empresa que financia apartamentos. É um banco muito completo, né? Então, e esse olhar também, Paty, as duas partes, de olhar para o cliente. Que é uma coisa que o design te obriga. O design ele não funciona se você não olha para o cliente, né? Então, é isso. Relacionamento, é lealdade, é confiança, é a gente ter liberdade para falar. A gente senta e fala, aqui tá dando ruim, aqui tá dando bom, aqui a gente tem que melhorar. Hoje a gente teve uma reunião, vamos alinhar os ponteiros aqui. Isso é muito rico. Isso é muito rico para eles e para a gente, principalmente, né? Que trabalha com inovação. E que acaba refletindo
no público, né? Total, Nas certeza. pessoas que recebem, né? Total. essa informação. Só pegando esse gancho que a Vi falou do olhar para o cliente, né? Na Teia, a gente tem pela primeira vez uma equipe cuidando especificamente da centralidade no cliente, né? Da experiência do cliente. A gente nunca teve isso na Caixa. Então, além dos squares, de todo esse olhar para o design, para a gente já estar mais com esse olhar para o cliente, tem essa equipe com esse foco total, pensando em novas jornadas, pensando no que é melhor para o cliente. A gente já fez alguns conselhos de clientes, onde o nosso board se reuniu com alguns clientes para ouvir as dores deles e foi muito legal. Tem sido bem interessante. E é legal também porque ajuda a construir essa relação mais forte, né? Por exemplo, aqui, a gente do Cesa, né, com o time da Caixa, mas que a gente também consegue, inclusive, colocar outros sponsors nisso, né? Outras pessoas que são responsáveis nisso, como, por exemplo, fazer esse link, né, enquanto Centro de Inovação, por exemplo, com empresas novas, né, as startups mesmo, com as empresas tradicionais, né? Sim. A gente, inclusive, já teve aqui, vou colocar para vocês, um episódio recente, né, onde a gente teve essa oportunidade de trazer também empresas no setor de energia que se comunicassem. São empresas, né, uma empresa mais tradicional, uma startup, e faz essa conexão uma com a outra, né? Sim. Isso é bacana, né, não? Super, super legal. Muito legal, gente. E quais seriam algumas das tendências mais recentes em transformação digital e inovação que estão moldando o setor financeiro? A gente tem trabalhado em alguns projetos de tokenização, muitos pensando com olhar para novos negócios em Open Finance. Open Finance acho que é um assunto que está bem alto aí nos bancos, né? Drex também, a gente já submeteu 2 cases aí de Drex ao Bacen. Um deles já está divulgado, que é o Drex Offline. Estamos pensando em soluções com IA e tecnologias de hiperpersonalização, né? Aquele olhar no cliente sempre para que ele tenha o melhor produto aí. A Patrícia fala com propriedade, né? Eu vou falar de um pouco que eu entendo hoje. Um dos grandes gaps é a questão de cibersegurança e de fraude, né? E o Cesa foi escolhido agora, né? Enfim, passou por um processo bem criterioso pela Embrapic, Empresa Brasileira de Inovação, para ser um centro de competência, né, uma referência em cibersegurança no Brasil. Então, a gente está já se estruturando, estamos conversando já com parceiros, né, de empresas do financeiro. Gente, todo mundo vai ter problema com cibersegurança e com fraude, não é só o financeiro, né, Paty? Todo mundo. Então, é um centro que vai receber aí aporte para a gente poder fazer pesquisas profundas. A gente já está trazendo especialistas aí. Lembra das moscas brancas que a gente falou antes do podcast? Moscas coloridas, que são os nossos especialistas. Para a gente poder realmente contribuir com essas questões que estão bem desafiadoras. A gente tem ouvido aí, né, as histórias de cibersegurança e a gente está muito animado com essa frente. Muito legal. Paty, você comentou sobre uma das iniciativas, né, que tem dessas parcerias bem-sucedidas em relação a empresas tradicionais, empresas de inovação, que foi o Drex. Você pode contar um pouco mais para a gente o que é esse programa? O Drex, ele foi uma parceria, um case, né, que foi submetido ao Bacen, e foi uma parceria entre Caixa, Elo e Microsoft, que desenvolveram, né, esse Drex Offline, que seria uma forma de pagamento offline. Legal. Ou seja, a pessoa não precisa estar conectada, ela pode estar em qualquer lugar e ela pode fazer o pagamento. Olha que massa. Maravilha, né? Isso aí é uma mão na roda mesmo. E para pessoas que não têm conexão, por qualquer situação, né, no país gigantesco desse. Exato. E inovação é isso, né? Quando a gente pensa em inovação, a gente gosta muito sempre de trazer esse contexto, né? Inovação não é só trabalhar com tecnologias de ponta. Não é somente utilizar o que está no hype, né? É você oportunizar, né, com que aquilo que seja feito possa trazer uma outra leveza, uma outra oportunidade. E, às vezes, uma inovação é justamente, né, colocar um formato diferente do que você vai entregar. Às vezes, inovação é uma planilha, quem sabe, enfim. O que vai resolver a dor do nosso cliente, às vezes, é uma coisa simples, né? Exatamente. Não precisa ser algo muito mirabolante. Nem tudo é o famoso disruptivo que todo mundo fala, né? Agora, você vê, olha que interessante, quando ela fala do Drex e do offline, para quem que a Caixa está olhando? Está olhando para o país todo. É verdade. Tem um viés social muito interessante, muito verdadeiro, né? E desde a fundação, né? Tá pensando nas pessoas que, por algum motivo, não têm acesso a uma rede. E tem muita gente no país ainda que não tem acesso à rede. A gente acha que não, porque a gente está na nossa bolha da inovação e da tecnologia, mas tem, né? Então, uma dor muito grande, né? Se fala muito, por exemplo, nas IAs, certo, mas
a população que não tem acesso a uma internet básica, por exemplo, para poder se conectar. Né? E a Caixa vem com esse case, né? A Caixa sempre tem esse olhar mais social, né? Isso é um diferencial mesmo. E por mais diferentes que sejam as empresas centenárias e nativas digitais, o foco, como a gente acabou de dizer, é sempre o cliente, né? Esse olhar para a experiência do usuário, esse olhar para quem vai receber, né, esse serviço. Para vocês, como a inovação pode ajudar as empresas tradicionais a se adaptar às mudanças rápidas no mercado e especialmente às expectativas dos consumidores? Eu penso que o que a gente tem aprendido com o César, desde que a gente começou essa parceria, tem sido incrível, porque a gente já estava com esse olhar para o cliente, mas as ferramentas, as metodologias que eles têm trago, têm agregado muito, assim, no que a gente está construindo agora, com esse olhar mais para o design, voltado realmente para o cliente, preocupado em desenvolver algo que o nosso cliente quer, que a gente vai validar com o cliente, a gente vai testar, vai ouvir o cliente antes de construir. E eu acho que isso é inovar, né? Você olhar para o cliente já é inovar, né? E a questão também de sobrevivência, né? O Edu, nosso CEO, costuma falar muito isso. Ele, como engenheiro, ele fala, gente, há uns anos atrás, os engenheiros criavam da cabeça deles as soluções que eles achavam que todo mundo precisava e jogava para o marketing vender. Né? É uma mudança muito brusca. Você olhar para o seu cliente e você, num fórum, você está tomando uma decisão e você tem que mudar aquela decisão porque sabe que para o seu cliente não vai ser bom. É um desafio de cultura. Né? É muito transformador. E a gente não fala muito da questão de idade, que os mais velhos têm mais dificuldade, porque a gente vê que não. Tem muita gente que está se conectando, está se atualizando, né? Culturalmente falando, pessoas profissionais mais, não gosto de falar mais velhos, mais maduros, estão se conectando com tecnologia, estão mudando carreira para TI. Então, assim, o caminho, às vezes ele parece muito áspero, muito difícil, mas quando a coisa engrena, parece que todo mundo vem. É uma onda. A inovação é uma onda, né? E como a gente comentou mais né, um pouquinho mais cedo, né? Quando a gente pensa especialmente em empresas tradicionais centenárias, a gente está falando obrigatoriamente das faixas geracionais que existem dentro delas, né? Então, é o pessoal que é da década de 40, 50, 60, e aí isso vai aumentando e olha para onde a gente está, né? Que é o Gen Z, o Alpha entrando também, porque a gente já pega, né, profissionais. Eu acredito que vocês tenham jovens aprendizes, né? Não sei, tem programas que já começa a pegar uma geração mais nova. Então, veja que legal essa oportunidade, essa troca de sinergia geracional, quando a gente pensa também na inovação, né? Não só, isso, lógico, a gente está falando de dentro de uma organização, mas olha o ganho também que você tem para fora quando pega, né? Sabe, tem uma coisa que eu percebo na própria Caixa. A Caixa tem esse level, nível de diretoria, pessoas de várias idades. E todos estão comprados de que a inovação é o assunto do momento. Então, isso também é um trabalho de feito cultura, né? De cultura, de doutrina num bom sentido, de falar, gente, é a saída agora para todo mundo, né? Então, é muito legal, porque você vê isso no próprio board, as pessoas conversando e entendendo, porque se o board não compra, gente, um projeto de inovação, ninguém faz. Se o VP, o presidente, os diretores, né, os superintendentes não entendessem, por exemplo, o papel do César, e todos têm vindo aqui, semana que vem mais gente, se eles não entendessem, Patrícia não estaria aqui com a gente, não estaria tão satisfeita com o que a gente está fazendo. A gente precisa, né, que o board compre essa ideia. E isso, como você falou, né? É o board e é a instituição como um todo, né? O board, né, trazendo toda a importância, a cultura sendo disseminada. Sim. E essa inovação realmente da ponta a ponta, né? De ponta a ponta. Vero, trazendo aí esse olhar especialmente, né? Pensando aqui no César, nessa parceria junto com a Caixa, como a transformação digital está influenciando a competitividade das empresas tradicionais no setor financeiro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, levar o fomento da missão, dos valores da empresa em relação a isso. E para mim, essa é a base. Missão e valor, é claro que a gente tem instituições de todos os tipos, instituições que visam mais lucro e está tudo certo, né? Instituições que têm um olhar mais social. Mas quando eu vejo, por exemplo, no caso da Caixa, eu bato muito nessa tecla da questão da missão. É o grande negócio de transformação. A necessidade da Caixa em inovar tá para ela poder atender melhor o país.
Claro, repito, tem instituições que visam lucro e tem que ter, porque cada uma no seu formato jurídico, né? No seu estatuto, lá no seu formato. Mas eu vejo que com a Caixa, principalmente, a missão e a visão estão dando embasamento para conseguirem fazer essa transformação. Exatamente. É isso mesmo. A inovação está no sangue da Caixa, né? Como eu falei ali no início, desde Caixa já nasceu inovadora aí desde o começo. E agora a gente só está tentando alcançar, eu acho que é algo que a gente perdeu ali em algum momento, a gente está tentando buscar esse gap, mas está no sangue da Caixa. É possível, a gente vê que é possível. Muito bom. Paty, você poderia nos contar um pouco sobre a parceria aqui entre o Cesa e a Caixa, olhando para a inovação e transformação digital na instituição, especialmente assim, né, o que foi diferente da chegada aqui do Cesa e como é que hoje você percebe que esse impacto trouxe, né? Que inclusive puxando aí sobre missão, a nossa missão fala sobre isso, né? Identificar, potencializar, concretizar a oportunidade de transformação das organizações e da vida das pessoas. Então assim, a gente tá junto com vocês na missão que é levar essa inovação para o Brasil e para o mundo afora. Mas como é que você enxerga essa mudança já, né? Desde o momento que a gente começou a parceria e até agora? Bom, eu vejo que foi um marco, assim, foi um contrato muito esperado. A gente queria muito um contrato de experimentação. E chegou num momento, assim, excelente, como a Ave falou, que todo o board está apoiando, né, esse momento da inovação na Caixa. A gente tem entregado projetos e concretizado parcerias que a gente já estava há anos batalhando para fazer. E a gente vê como as pessoas estão mudando a forma de pensar. Então, a gente vê nos squads que já estão rodando que as pessoas chegam, às vezes, um pouco resistentes, sem saber o que vai acontecer ali. E aí, conforme ela vai vendo o produto ser construído, né, o grupo ali construindo algo juntos, isso vai caindo, né? E eles vão vendo aquilo materializado. Então, tem sido bem interessante ver essa construção. A gente já está com 7 squads rodando em diversas áreas, entre elas habitação, soluções em blockchain. Então, muito em breve, a gente vai ter várias novidades para falar. Deixa eu falar uma coisa polêmica. Eu adoro fazer polêmica. Gente, na hora que a Caixa chegou, todo mundo vinha atrás. Eu quero trabalhar no projeto da Caixa, eu quero trabalhar no projeto da Caixa. A Paty está aqui, a Paty trabalha com talentos. Ela sabe o vucu-vucu que foi. Aí eu falava, gente, o que é isso que esse povo todo tá querendo? Eu juro que deu gatilho. Quando a Paty começou a falar do blockchain, eu fiquei pensando nas lembrou, vagas. Né? Lembrou, todo mundo querendo. Aí eu comecei a pensar, tava conversando isso com os meus cascas de bala, né? Diego, Carlos, Bruno, o pessoal lá. Eu falei, gente, vocês estão vendo isso? A galera quer, porque sabe que a entrega é para transformação. E são os projetos mais legais. A Paty veio até de azul e laranja, até de caixa. Já veio de caixa aí, Mas né? é muito legal a movimentação que fez aqui com a gente, sabe? Desde a celebração, enfim, o contrato eles foram super ágeis, aí o pessoal, serviço público demora. Não, foram super ágeis, uma contratação transparente, super bem feita, rápida. Meu time ralou, seu time correndo atrás de gente, porque a gente abriu muitas vagas, muitas pessoas, a gente mescla, né, Paty? A gente traz pessoas de fora e a gente faz questão de ter aqui pessoas do Cesa para a gente manter a cultura. Né? A gente sempre fala, a gente não é uma fábrica de software, a gente é uma casa de inovação, centro de inovação. Então, manter a cultura para a gente é fundamental. Não adianta a gente contratar 50 pessoas de fora e colocar para começar a trabalhar na Caixa se elas não têm a cultura do Cesa. Oportunizou o crescimento de carreira, inclusive, essas vagas novas da Caixa. É isso. Todo mundo sabe que na hora que desenvolver uma solução de blockchain, vai estar lá e a galera vai estar usando. Aí eu vou falar meu pai, meu avô, o pessoal lá de casa. Sim, eles não podem, obviamente, é sigiloso. Tudo que a gente faz, a gente tem muito cuidado, né? Com todas as instituições que o Cesa trabalha, todos os projetos. Nós temos, enfim, isso é praxe nossa há quase 30 anos. Mas fica o pessoal nas casas. Uma menina falou, meu pai me perguntando, mas que legal, com a Caixa, o que você está fazendo? Ela, pai, eu não posso falar, não. Mas depois, quando estiver pronto, eu te conto. É muito legal, muito legal. Muito bom. E, meninas, para a gente poder finalizar aqui esse papo que está sendo tão gostoso, Vero, conta um pouquinho pra gente sobre como o Cesa atua com inovação dentro do setor financeiro, né? Você aí que trouxe esse amorzinho para esse setor especialmente, né? Ai, eu adoro. Abordando todo esse ciclo de inovação que a gente faz, né? Desde a pesquisa até a entrega de soluções de tecnologia na outra ponta, né? Conta pra gente um pouquinho. O Cesa, ele tem 3 principais braços, né? A gente tem a Cesa School, que é a nossa faculdade, que
tem até doutorado aí, profissional em engenharia de software, o primeiro do Brasil, e tudo com nota 5. A gente, pernambucana, a gente se acha, né? Sim. Eu posso falar que eu sou adotada? Tudo, Tô mas de é olho muito bom nesse mesmo. mestrado, hein? A Fátima está de olho no mestrado. Então, a gente tem, com a César School, a gente estuda, né? Com o pessoal de Ventures, a gente tem, com César Ventures, a gente tem a possibilidade de testar, de validar. E aí, com uma outra perna, digamos assim, a gente vai fazer essa entrega, né? Vai fazer esse delivery. As soluções, né? As soluções. Então, eu tenho desde cursos em company, a gente tem gente de Brasília vindo fazer mestrado aqui, o mestrado de design, né? A pessoa se comprometeu lá, a instituição falou, eu vou pagar a sua passagem. Então, de 15 em 15 dias no primeiro ano você vem, depois você vai fazendo as cadeiras de forma remota. O pessoal está adorando. Posso fazer tem algumas possibilidades de educação lá em loco, em Brasília. Remoto, híbrido, assíncrono, síncrono, a gente tem de tudo. E nas squads de inovação de ponta a ponta, a gente começa com discovery, a gente realmente valida. Isso é um problema? Esse cliente realmente é o cliente desse produto? Porque tem muita gente fazendo produto para um cliente que nem é o cliente certo, né, Paty? Depois disso, a gente vai para um delivery, que é mesmo, a gente traz os desenvolvedores, não é fábrica, a gente continua com o processo de inovação muito arraigado. E aí, depois, a gente tem uma possibilidade de fazer um growth, de ir para o mercado. Né, e de acelerar isso. Então, quando a gente fala que a inovação de ponta a ponta é isso, do início até o fim. Pegando na mão, fazendo junto, acelerando, que o César sai puxando todo mundo, né? Porque o pessoal é rápido. E depois a gente fala, agora vai. Agora vai que a gente está aqui dando todo o suporte. A gente não quer ficar fazendo para ninguém, a gente quer fazer junto, né? É isso. É isso que é muito legal. Isso aqui é um diferencial, né? Meninas, amamos aqui esse papo, né? Muito bom. Foi muito legal ter essa oportunidade de entender um pouco mais sobre o processo de inovação, como a inovação ela é importante não só para pensar nas empresas novas, nas startups, mas empresas centenárias devem pensar assim em como inovar. E inovação não necessariamente, como a gente já falou, não é só a tecnologia de ponta, é você olhar para as pessoas que você se relaciona, que recebe aquele serviço. Muito legal essa oportunidade que vocês trouxeram aqui pra gente, pra conversar, Paty. né? É incrível mesmo conhecer de perto um pouco Não, mais. vem pra aí. Caixa você também e vem pro César você também, né? Vem pros dois. Vem pra Caixa também, vem ser César. Muito legal. A gente pode também ter esse olhar para a cultura inovadora também adotada por ambas, né, as instituições. Como de praxe, a gente tem um presente para a nossa audiência, nosso e-book sobre cibersegurança no setor financeiro. A Vera trouxe aqui para vocês a necessidade da gente olhar para a área de cybersecurity. A gente vai trazer, inclusive, aqui em breve para o nosso CESAcast essa nova, né, oportunidade que a gente tem no CESA, e a gente tem também esse e-book para que você possa estudar e conhecer um pouco mais. Nesse e-book gratuito, a gente fala sobre como empresas podem capacitar colaboradores para estarem preparados para os desafios de segurança e resiliência cibernética no setor. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e do episódio. Por fim, queria pedir para que vocês possam se despedir, né? Agradecer aí, deixar suas mensagens finais. Vamos voltar, Paty, para contar os cases? Vamos. Então vamos. tá, estamos Quando a nos gente puder comprometendo. falar, a gente vem. Quando a gente puder contar os segredos, a gente conta. A Ótimo, gente então volta. fica esse vem aí, né? Isso. Muito bom. Bem, obrigada. Paty, Vera, obrigada mais uma vez. Paty que está aqui, inclusive, ela é de Brasília, né? Ela comentou várias vezes. Nós estamos aqui, vemos a Recife. Eles estão lá, né? Lá em Brasília. Então, obrigada por estar aqui presente com a gente. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Obrigada. E Vera, como sempre. Obrigada, Paty. Carteirinha aqui, figurada, figurinha avaliada já aqui, né? A gente tá aqui Obrigada. junto sempre. Por fim, gostaria de agradecer também a presença de você, nosso querido amigo ouvinte, que ficou até aqui conosco. Se gostou desse nosso episódio, quiser fazer algum comentário, é só nos procurar, né, nas nossas redes sociais. Acompanha o César por lá. Tem alguma sugestão, até mesmo uma crítica sobre o assunto, chega mais. Manda também um e-mail para podcast@cesar.org.br ou chama a gente nas redes sociais, que eu tenho o maior prazer de a gente continuar aqui esse papo também. Bora, Dali? Até mais!